Graça e paz, amém? Amém? Mais uma vez, graça e paz a todos, amém? Amém. Irmãos, estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos a Deus. Eu estava vindo e pensando sobre como nós não somos acostumados a estar na presença do Senhor. Normalmente a gente ouve muito falar de doutrinas espirituais, a gente ouve muito falar sobre culto, mas o mais importante é nós vivermos constantemente na presença do Senhor. Eu acho que esse é um grande desafio do cristão, de por vezes deixar de lado a obrigação e começar a usar o prazer de estar na presença do Senhor. Sabe, Deus, Ele fez e faz tanto por nós. E eu me lembro daquilo que fala lá em Gênesis, de que na viração do dia o Senhor vem encontrar Adão. E não era sobre uma doutrina, não era sobre uma disciplina, era sobre um Deus que se relaciona com a sua criação. E eu fico pensando, às vezes eu fico me projetando assim, o que é que deve ter se passado na mente de Adão quando ele foi expulso do jardim, em que ele não mais teria aquela presença na viração do dia. Só que deixa eu falar uma coisa, nós temos acesso a essa mesma presença. Porque quando Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele morreu no meu e no seu lugar, ele nos deu acesso a essa presença. Então nós não estamos no Éden, mas o mesmo Deus que descia na viração do dia, é Ele que se faz presente no nosso meio. E por isso nós viemos aqui, não porque aqui seja algo de especial, mas porque nós queremos nos reunir para juntos nós adorarmos a essa presença. Eu quero que você entenda que a manifestação que existe no culto, ela é uma extensão da nossa adoração dentro de casa. O culto, ele tem que ser uma extensão da sua casa. O culto, ele tem que ser uma extensão do teu secreto, da tua devocional, não como sendo uma disciplina, não como sendo uma regra, mas como sendo o prazer de estar na presença do Senhor. Então eu te convido nessa noite a mostrar a Deus o quanto você tem um prazer de estar na presença dEle. Eu sei que nós somos pecadores, Pai. Senhor, nós não merecemos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, nós não merecemos a Tua atenção, e por isso nós queremos tocar na orla das Tuas vestes, mas nós queremos que de lá saia poder, Senhor, porque Tu és um Deus tão poderoso que somente a Tua palavra, ela já é capaz de criar tudo. O Teu ar já criou tudo, Senhor. Quanto mais a Tua presença, quanto mais o Teu Espírito. Senhor, se um verbo Teu foi capaz de criar tudo o que existe, quanto mais a plenitude de quem Tu és. Ah, Jesus, nos dá o prazer, Deus, de ter essa experiência, de poder viver dia e noite na Tua presença, assim como o salmista diz, Senhor, esse é o nosso prazer, Pai. E nós viemos aqui, Senhor, para demonstrar em comunhão, em comunidade, qual é o nosso prazer, Deus. Nós queremos a Tua presença dia e noite na nossa vida. Então você, meu irmão, que veio até aqui, se transporta agora mentalmente, assim como diz lá em Mateus, quando orares, fecha a porta do teu quarto. Então agora você tem a oportunidade de entra no teu secreto, entra no teu quarto, fecha a porta. Nós vamos levantar um clamor, nós vamos levantar uma adoração. Sim, é uma adoração comunitária, nós estamos em igreja, mas é também uma adoração individual. Então esse é o momento de você entrar no teu quarto, fechar a porta, clamar em secreto ao Pai, e o Pai que vê em secreto te ouvirá. Amém?
aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode se colocar de pé? Esse é quem tu és, Deus. Tu és um Deus de milagres. Aleluia. Vamos dizer: te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Essa história pode ser a sua. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, vamos declarar. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, mais forte, mais forte. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse
é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Irmãos, às vezes nós caímos na falha de colocar Deus dentro daquilo que nós entendemos. E nós falamos que o Senhor não está agindo, que Deus não está fazendo. A verdade é que nós não estamos sentindo, não estamos vendo, e achamos que por isso o Senhor não está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: existe algo novo de Deus para que você conheça, amém? Existe um mover novo de Deus para que você conheça. Talvez você hoje esteja precisando conhecer o Deus que age em silêncio. Talvez hoje você esteja precisando conhecer o Deus em que você precisa confiar, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, ainda que os resultados não estejam aparecendo. Tem uma passagem em que os discípulos eles estavam no barco e Jesus estava lá. E interessante que mesmo Jesus estando, a tempestade chegou. E Jesus estava no barco, irmãos. A tempestade está lá, não quer dizer que Jesus não está no barco. O fato das coisas talvez não estarem acontecendo não quer dizer que Jesus não esteja trabalhando, amém? E aí os discípulos acordam o Senhor, e o clamor deles é um clamor de desespero: mestre, nós iremos afundar, não te preocupas que nós afundemos. E Jesus ele acorda, Jesus ele repreende a tempestade, mas ele deixa algo muito poderoso para as nossas vidas. Ele olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé, por que duvidaram? Irmãos, nós temos que aprender a confiar, amém? Talvez Deus esteja nos permitindo a tempestade para que a gente aprenda a confiar. Não é sobre a tempestade, não é sobre o mover, não é sobre o fogo, é sobre nós aprendermos a confiar. Porque se Jesus, ele estava dormindo no barco, é porque ele estava nos ensinando a descansarmos diante das dificuldades. Por isso nós iremos declarar: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Senhor, esse é quem tu és, Deus. Não é sobre a nossa falta de confiança, Senhor. O Senhor é, independente de nós estarmos confiando, independente do tamanho da nossa fé, Deus, o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo. Então nós temos que aprender, Senhor, a confiar mais, Senhor Jesus. Nos ensina, Deus, a confiar mais em Ti. Glória a Deus. E queridos, nesse mesmo espírito de adoração em que nós reconhecemos que o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que responde, Deus é aquele que provê e trabalha em favor daqueles que esperam nele. Nós também somos aqueles que fomos separados, que fomos consagrados a Ele como elementos fundamentais para a adoração e para a celebração do seu santo nome. É por isso que você está aqui nesta noite. É para adorar ao seu santo nome, é para declarar: Senhor, eu me consagro a Ti. Eu consagro tudo o que sou, eu consagro a minha vida. O salmista, nos Salmos 103 e 104, ele vai começar, irmãos, falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
E isso, irmãos, é prova de que tudo que há em nós, tudo que está em nós, tudo que nós utilizamos, tudo que nós fazemos, será para bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Por isso, feche os teus olhos nesse momento e declare a Ele que você está se consagrando, você está se separando, você está se santificando por Ele e para Ele. Amém? Põe a mão no teu coração e adore conosco, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Aleluia! Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Só a ti, Jesus. E o louvor, ao Rei Jesus. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu
Deus. Com Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, declare a Ele. cantarei quão Ele é grande, é o meu Deus. todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Aleluia. Oh, glória a Deus. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. São três se formam em um. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo trono, sobre todo nome é o seu. Ele é digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Vamos cantar mais uma vez, mais forte. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante, eu cantarei quão grande É o meu Deus. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande. Faça desse refrão a sua canção. Em que dias difíceis você possa declarar que o seu Deus é grande. Em que situações impossíveis você possa dizer: eu sirvo a um Deus do impossível. E você possa dizer: quão grande, quão grande, quão grande é esse Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu
meu Deus. Eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo. Queridos irmãos, é certo que os dias são maus, as dificuldades são constantes, as lutas elas não são pequenas, mas, amados irmãos, nós precisamos nesta oração reconhecer a grandiosidade de Deus, o Deus que venceu a morte, o Deus que venceu o pecado, o Deus que venceu a dor, o Deus que venceu todas as dificuldades, o Deus que se entregou na cruz e que nos proporcionou vida. Oh, queridos, então entrem nos átrios do Senhor, entrem na câmara secreta de Deus neste momento e clame a Ele: Senhor, vem ao meu encontro, vem encontrar comigo, vem me abraçar. Jesus, nós estamos aqui nesta noite, não, Senhor, para fazer algo extraordinário ou espetacular, mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado. Muitas vezes, Senhor, estamos aqui com o nosso coração desfalecendo, muitas vezes tristes, alguns outros, ó Pai, quebrados por tanto lutar. Mas, Jesus, nós cremos que o Senhor é a resposta. Nós cremos que o Senhor é aquele que restaura, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. Foi o Senhor que nos convidou para estarmos aqui nesta noite dizendo, declarando que nós nos consagraríamos a Ti e nós servimos a um Deus que é grande, um Deus do impossível, o Deus que rompe barreiras, o Deus que ouve a nossa oração até mesmo em silêncio. É esse Deus que servimos, é Ele que adoramos. Por isso, Senhor, nesta noite queremos declarar a Tua majestade, a Tua gloriosa honra, o Teu poder. A autoridade está no Teu nome. Jesus, nós não queremos ouvir a respeito de nós mesmos, mas queremos, Senhor, ouvir tão somente das gloriosas vitórias que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nós Te chamamos e Te convidamos, grandioso Deus, a fazer parte, Senhor, de nossas vidas, a estar presente em nossas lutas, a viver conosco, Senhor, nas adversidades, porque assim como o pastor Jobson já falou, no momento da tempestade, o Senhor vem dar ordem e todos obedecem a Tua voz. Por isso, Senhor, nós dizemos que Tu és grande, que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Oh, grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver. É o meu Deus. Os irmãos podem sentar. Pegue sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Abra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Estamos hoje encerrando o capítulo 5 da série Sermão do Monte. Queremos antes, irmãos, de iniciar a mensagem, queremos glorificar a Deus por todos aqueles que estão assistindo este culto e também pela vida de Rayane. Eu prometi a ela que não esqueceria o nome dela. Rayane, que está cultuando conosco, seja muito bem-vinda, Rayane. Esta casa, esta família também é a sua casa, também é a sua família. Sinta-se em casa e sempre que desejar, venha adorar a Deus conosco. Será um prazer enorme recebê-la aqui para cultuarmos juntos.
E queridos, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, a palavra de Deus nos diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deu errado hoje. Amém. E eu gostaria de repetir, queridos, o verso 48, perdão. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Conduzidos à perfeição. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, aqui sabem dirigir. Imagino eu que a maioria dos que estão aqui dirigem, ou pelo menos sabem aí pedalar, andar aí com as suas bikes, com as suas bicicletas. Alguns de vocês talvez saibam pilotar uma moto. E é interessante que, apesar de toda a tecnologia, e apesar da, se não me falha a memória, a Tesla hoje fazer carros tão inteligentes a ponto deles se locomoverem de um espaço para outro sem precisar da condução humana, é inerente ao homem, irmãos, programar e fazer com que toda a inteligência artificial do carro entenda o percurso que ele vai executar, o caminho que ele vai percorrer e o local em que ele vai chegar. Como também para nós, ainda meros mortais, que não temos essa tecnologia ao nosso alcance, teremos que pegar o nosso carro, a nossa moto, a nossa bicicleta, o nosso meio de transporte e nos utilizarmos dele para nos conduzirmos, e para isso nós precisamos conduzir, guiar. E é interessante, queridos, que quando nós pensamos em condução, prontamente nós vamos pensar agora em vida, e nós tomamos tanto o controle desses veículos, desses objetos de transporte, que nós começamos. Uma vez eu ouvia um motorista de ônibus dizer que quando ele estava no ônibus, é como se o ônibus fizesse parte da roupa que ele vestia, é como se fosse parte dele. E na nossa vida, irmãos, não é muito diferente. A grande questão é que nós estamos conduzindo os veículos, mas também estamos conduzindo as nossas vidas da forma como nós entendemos. E muitas vezes a forma como nós conduzimos está sendo distante da palavra. E se está distante da palavra, nós estamos indo para um caminho ruim. E Jesus, no Sermão do Monte, está trazendo a todos os discípulos, e nós vamos mais uma vez contextualizar para vocês, para que vocês não esqueçam jamais, discípulos que foram convidados a serem bem-aventurados, discípulos que foram indicados como sal e luz, discípulos que foram apresentados diante de mandamentos, de ordenanças,
de palavras que o povo se utilizava como propriedade para suas vidas, e não foi diferente no final do capítulo 5, quando Jesus ele vem e ele vai trazer àquele povo a necessidade deles perderem o controle de suas vidas, para que Deus assim possa controlar o nosso coração, e que Ele sendo o condutor, nós sejamos perfeitos, assim como Ele é. No acidente, irmãos, de um automóvel, ou em qualquer incidente que ocorrer, é certo que algum erro foi praticado, ou por negligência, ou por inexperiência, ou por imperícia, mas o motorista que provocou o acidente, naquele momento, ele perdeu ou o limite de espaço, ou o controle do veículo, e houve a colisão. Nas nossas vidas, queridos, quando nós estamos nesse frenesi de conduzir nossa própria vida, da nossa própria forma, nós seremos esses condutores que terão imperícia, ou que faltará propriedade para conduzir em determinados momentos, e é nesses momentos que Jesus entra para nos dizer que nós precisamos ser semelhantes a Ele, para amarmos aqueles que se dizem nossos inimigos, para orarmos por aqueles que se colocam contra nós, para não nos posicionarmos como aqueles que são vingativos, e aí eu lembro da mensagem de domingo passado, mas nos posicionarmos como aqueles que amam, que perdoam e que estão ao lado daqueles que, independente da sua posição, também são carentes da glória de Deus. E é por isso, queridos, que nós vamos pensar nessa noite a respeito de sermos conduzidos, sim, como veículos preparados para uma longa estrada chamada vida. Mas nós seremos conduzidos, queridos, não para um acidente. Você não é um acidente de percurso. Você não é um incidente da vida. Você é aquele que foi convidado a ser conduzido por Deus, para que você pudesse ser levado à perfeição. Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas. Em algumas versões vai dizer: não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, ou contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É mais uma coisa que nós precisamos entender neste início, irmãos, antes de nós refletirmos sobre lições que Jesus traz através desse texto. É que muitas vezes nós nos colocamos como inimigos uns dos outros. Não, Jesus não nos trouxe para sermos inimigos uns dos outros, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão. Ainda, queridos, que nós tenhamos opiniões divergentes, ainda que tenhamos posições diferentes, nós somos parte de um corpo, e se eu sou parte de um corpo, jamais serei inimigo dele. Amém? O condutor, queridos, sabe para onde vai. O caminho muitas vezes pode ser desconhecido por nós, mas jamais será desconhecido por Deus, porque nós sabemos apenas até o agora. Ele sabe o amanhã, o depois de amanhã, e a toda a eternidade está debaixo do conhecimento de Deus. Nós pensamos que lutamos contra alguém. Na verdade, nós lutamos contra potestades e principados. A nossa guerra é espiritual, não é mais material. Em um tempo onde nós estamos tão voltados para a guerra na Ucrânia, nós precisamos entender, queridos, que divergências elas não podem ser resolvidas com guerra. Porque o condutor perfeito quer nos conduzir à perfeição, não para a guerra, mas para a paz. Mas sabe o que tudo isso, irmãos, que tem ocorrido hoje, me faz refletir? É que nós, como cristãos,
nós como proclamadores daquele que um dia reinará por toda a humanidade e por toda a eternidade, nós precisamos cada vez mais desejar, ansiar em nossos corações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quando nós desejamos, nós vamos olhar para os políticos de hoje, nós vamos olhar para os estadistas de hoje, nós vamos ver homens notáveis, mulheres notáveis, pessoas de referências, mas pessoas que erram, que conduzem de forma equivocada muitas decisões. Mas chegará um dia em que o verdadeiro governante deste tempo chegará para mudar a nossa história, para nos fazer caminhar por toda a eternidade. E há 3 coisas que eu quero trazer para vocês nessa noite, por meio desse texto, para que nós entendamos como a nossa vida vai ser conduzida à perfeição. Nós não estamos na perfeição, queridos, embora estejamos vivendo em Cristo, e a sua graça nos aperfeiçoa todos os dias, mas nós estamos sendo conduzidos como filhos amados, como ovelhas por seu pastor, ao aprisco da perfeição de Jesus. E a primeira lição que eu quero trazer para o seu coração nesta noite é que, para sermos conduzidos à perfeição, nós não podemos andar como o mundo anda. Se nós olharmos o verso 43, o verso 44 e o verso 45, da mesma forma como os versículos anteriores, nas outras comparações e nos outros exemplos que Jesus usou, ele vai fazer uma alteração, uma modificação, para trazer à realidade dos seus discípulos uma necessidade de sermos como ele é. E ele vai trazer nesses 3 versos que o mundo ele está perdido, que o mundo ele está conduzindo aqueles que são do mundo a amar aqueles que são de perto e a odiar aqueles que são de longe, a amar aqueles que concordam e a abominar aqueles que discordam. Quem me conhece mais de perto sabe que, embora por muitas vezes eu possa discordar de alguma coisa, ou vocês podem discordar de mim, eu sempre vou parar e refletir, porque, queridos, eu não sei de tudo, eu não sou o dono da verdade, a minha verdade é Jesus. E se a tua palavra ela estiver de repente diferente daquilo que eu estou entendendo, eu vou parar, vou refletir, vou para a palavra e vou entender que de repente você tem razão e que eu preciso mudar. Quantas coisas, irmãos, nós já não mudamos no percurso de nossas vidas, porque entendemos que a nossa compreensão estava equivocada, estava limitada, e nós ampliamos quando tivemos um tempo de mesa. Nós não andamos como o mundo anda. E aí talvez você se pergunte: mas pastor, como é que o mundo anda? A palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo tem morrido no maligno, o mundo está perdido, o mundo está ouvindo conselhos que levam à morte, conselhos de perdição. E isso não é de hoje. Se nós lermos Provérbios, vamos encontrar inúmeros exemplos, inúmeras situações em que a palavra vai nos demonstrar aqueles que seguem bons conselhos e aqueles que seguem conselhos maus. E Jesus está trazendo um conselho às nossas vidas: não andem como o mundo tem andado, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, assim eles pregam, mas eu digo a vocês: amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. E olhe que Jesus está falando isso em um dos momentos mais extremos de perseguição. Ainda estava por vir o ápice dessa perseguição, e Jesus começa a trazer, a semear no coração daqueles discípulos: amem os inimigos de vocês, orem por aqueles que perseguem. Não andem como o mundo tem andado.
Nós somos conduzidos por Deus a não sermos semelhantes ao mundo. Quando nós deixamos que Jesus assuma o controle, nós percebemos que Ele vai nos levar para um caminho de santidade, para um caminho em que nós já não seremos ou não nos sentiremos tão importantes, mas Ele será importante, porque sem Ele, diz a palavra, nada podemos fazer. Sejamos aqueles que amam, que perdoam, que oram, que estão incessantemente batendo a porta, não só por aqueles que nos amam, mas também por aqueles que são nossos inimigos, ou aqueles que nos perseguem. Mas eu aprendo também, queridos, que para a nossa vida ser conduzida à perfeição, nós não só não andamos como o mundo anda, nós não agimos como eles agem. Há muito o que se discutir sobre uma nova vida em Cristo. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas pastor, uma nova vida em Jesus, eu posso falar com as pessoas com quem eu já falava? Eu posso partilhar determinadas coisas com as pessoas com quem eu partilhava? Eu posso convidar à minha casa alguém que de repente não seja da igreja? E aí, prontamente eu olharia e perguntaria, Jesus faria isso ou não faria? Porque, queridos, no tempo em que os fariseus, eles estavam tão enraizados em suas tradições, Jesus estava sentado junto com publicanos, junto com pecadores, junto com pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade. A igreja é chamada hoje para viver e agir da forma como Jesus agiu, a não agir como o mundo age, porque o mundo exclui, o mundo cancela. Nós não cancelamos, nós ativamos, nós promovemos a vida, nós não matamos, nós viemos para trazer vida e não morte. Então, queridos, nós não agimos como eles agem. Se agirmos como o mundo, nós somos filhos do mundo, mas se agirmos como Jesus, filhos de Deus, nós somos. E Jesus está nos convidando mais uma vez, olha, não façam aquilo que eles fazem, vocês são diferentes, porque quem conduz a vida de vocês é aquele que é perfeito, é aquele que nós adoramos e dissemos que consagraríamos a nossa vida a Ele, que nós estávamos separados para Ele, que nós adoraríamos a Ele, aquele que é grande Deus. E se é um grande Deus, nós vamos agir como Ele pede, não como o mundo diz que nós devemos agir. Irmãos, ser conduzido por Deus nos leva a agir como Deus agiria. O mundo ama e cumprimenta aqueles que são do mundo. Nós somos chamados a amar e a cumprimentar todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que estão esquecidos. Porque está assim de gente, irmãos, precisando de Jesus. E nós precisamos entender que em Cristo nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos hoje. E há uma terceira e última lição que nós queremos trazer para a sua vida, que é justamente o versículo que nós repetimos no início. Nós somos conduzidos pelo Pai para sermos como Ele é. Se você é conduzido por Deus, ainda que você perceba em si tanta imperfeição, não se preocupe, chegará o tempo em que novas vestes virão, um novo corpo, um novo tempo, a eternidade, sentados na mesa do Senhor. Talvez hoje, irmãos, a gente não entenda o porquê de nós estarmos muitas vezes enfrentando tentações, talvez a gente não entenda porque vez ou outra a gente pode cair, ou várias vezes a gente pode acabar caindo. A grande questão, queridos, é que nossos olhos precisam ser como a do salmista Davi, elevados ao monte,
De onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós somos conduzidos pelo Pai, para que como o Pai, nós sejamos. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 14 ao 16, vai dizer: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aquilo que o apóstolo Pedro traz desde o Antigo Testamento, é aquilo que nós queremos que você entenda nesta noite. Para ser conduzido à perfeição, eu preciso buscar a santidade em Jesus. Eu preciso viver separado para Ele. Conduzidos por Deus, buscam ser semelhantes com Ele. Talvez você se olhe no espelho e veja inúmeras perfeições. Talvez você gostasse, como eu, de ser um pouco mais alto. Talvez você, como eu, quisesse ter um pouquinho mais de melanina. Talvez você quisesse ter tanta coisa que você não tem, mas você é exatamente do jeito que Deus planejou, para que você pudesse fazer a diferença na vida de muitos. Tem muita gente que não está preocupado se você é alto, baixo, gordo, magro. Tem muita gente que não está preocupado se você é branco, negro, amarelo. Tem muita gente que não está preocupado se os seus olhos são claros, se você tem olhos escuros, se você nem enxerga. Tem muita gente que não está preocupado se você anda de cadeira de rodas, porque não está conseguindo se locomover com as suas próprias pernas. Tem muita gente, irmãos, que não está preocupado com a tua idade, com a tua condição social, porque está tão somente preocupado naquele que está conduzindo a tua vida. E se é Jesus, Ele também desejará que este Cristo conduza a vida dele também. Nós somos os veículos que transportam, irmãos, o condutor Jesus, para que outras pessoas também tenham acesso a Ele. Jesus não é uma CNH, queridos, mas Jesus precisa ser acessado por todo aquele que crê em sua palavra, que crê em seu nome. Não é necessário teste, não é necessário pagar nenhuma taxa, não é necessário nenhum imposto, não é necessário, irmãos, você fazer nenhum tipo de sacrifício. Todo sacrifício já foi feito para que o condutor Jesus possa colocar você nos trilhos e te colocar num caminho de perfeição, para que lá na frente você diga: valeu a pena. Aqueles que são conduzidos por Deus, eles não mantêm suas mãos nos volantes, eles soltam, para que Deus dê o verdadeiro destino que nós desejamos, que nós buscamos. Irmãos, a felicidade que nós tanto falamos, um tempo, queridos, em que pessoas falam tanto de amor, e o amor é tão esquecido, um tempo em que as pessoas falam tanto em conectar, e as pessoas estão tão desconectadas umas das outras, um tempo em que as pessoas falam tanto em comunhão e estão vivendo tanto a desunião, um tempo em que as pessoas estão buscando tanto realizações próprias, realizações pessoais, com o pretexto de uma felicidade. A verdadeira felicidade é ser conduzido por Cristo, e eu não conheço felicidade maior. O caminho está posto, queridos: amor, perdão, oração e comunhão. Sigamos assim com Jesus, para sermos conduzidos à perfeição com Ele. E quando nós somos conduzidos dessa forma, pelo Pai, nós não podemos esquecer, nós não andamos como o mundo anda, nós não agimos como o mundo age, nós somos conduzidos pelo Pai, para sermos como Ele é. Amém? Coloque-se de pé, por favor.
Feche seus olhos. E no momento, queridos, em que Jesus ele inicia o seu ministério, algumas pessoas que caminhavam com João Batista começaram a trazer, a história e fazer todo aquele burburinho, toda aquela conversa. E João Batista, reconhecendo o senhorio de Cristo, ele olha e vai dizer: olha, que ele cresça e que eu diminua. É Jesus que tem que aparecer em nós. Em uma situação, queridos, de grande livramento de um acidente, as pessoas que estão no veículo, elas vão agradecer a Deus e vão também parabenizar o condutor. Olha, parabéns, você teve muita perícia, você foi muito esperto, você foi muito ágil e nos livrou de um grande acidente. Que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer que o condutor Jesus tem impedido de nós sermos um acidente, para que nós sejamos de fato os livramentos de hoje, de amanhã e a perfeição da eternidade. Por isso, feche os teus olhos, adore conosco, celebre a esse Deus e diga a Ele: mais de ti, Jesus, e menos de mim. Cante conosco: mais de ti, Jesus, mais de ti, mais de ti, menos de mim e menos de mim, menos de mim e menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está na hora, queridos, de nós soltarmos a direção de nossas vidas e deixarmos que o condutor Jesus, Ele possa tomar decisões e nos orientar e nos dar discernimento conforme a palavra de Deus, para que possamos entender o que Ele quer e o que nós podemos fazer, e que estas decisões, irmãos, sejam as melhores e que o nome de Deus, Ele seja glorificado em todas essas coisas, porque é necessário que Ele cresça e que eu diminua, porque nós, assim como João Batista, precisamos reconhecer que não somos dignos de ao menos amarrar o cadarço de suas sandálias. Nós não somos dignos, irmãos, mas ainda assim o Senhor
nos busca para ser o condutor desta história. Com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que nós sejamos conduzidos por Cristo e que em Jesus muitos sejam aqueles que nos vejam, que na verdade vejam Jesus em nós, que enxerguem Jesus em nós, que contemplem a sua glória nos inúmeros milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Nós queremos convidar a auxiliar Daniete. Você, meu irmão, que chegou aqui e deseja contribuir e ser um mantenedor desta obra, você poderá abençoar a nossa igreja. Aqueles que não são da igreja, não se constranjam, mas se você desejar contribuir, colaborar, abençoe. Deus ama quem dá com alegria. E a nossa oração, queridos, sempre será para que o Senhor seja provisão na vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, estamos chegando nos momentos finais do nosso culto. Queremos mais uma vez louvar a Deus pela vida de Rayane. Que Deus te abençoe, Rayane, ricamente. Que você, assim como no início nós dissemos, você se sinta em casa. Amém? Deus abençoe sua vida e tudo aquilo que você tem planejado no seu coração. Queridos, nossa semana segue normalmente. Terça-feira, 7h15, sala de oração. Que os irmãos estejam presentes, orando, buscando ao Senhor em oração. Quarta-feira, milagres. Estaremos aqui juntos, se Deus assim permitir, para que possamos adorar o nosso Deus e buscar ao Senhor por mais um milagre, por mais uma vitória, por mais uma bênção. E também agradecer a Ele pelas incontáveis bênçãos que Ele tem derramado. E domingo, irmãos, estaremos aqui novamente, celebrando ao nosso Deus, declarando que Ele é santo, que Ele é fiel. E estaremos em continuidade, irmãos, com a nossa série de mensagens Sermão do Monte. Iniciaremos aí agora o capítulo 6. Os irmãos que desejarem aí um spoiler, vão lendo aí o capítulo 6 de Mateus, capítulo 7, são os 2 capítulos finais que nós estaremos trabalhando junto com vocês a respeito desse sermão tão importante de Jesus para a vida dos seus discípulos, para a nossa vida. Queridos, no mês de julho nós teremos o nosso Congresso Jovem na IBP Aliança. Os irmãos que desejarem participar, as camisas estão sendo encomendadas, você pode dar o seu nome e o pagamento, ela custa R$30, a encomenda vai até o dia 24 de abril e o pagamento pode ser dividido em 2 vezes, então você vai ter aí tranquilidade para pagar se você desejar. Nos procure, você pode também participar do congresso, ainda que você não tenha camisa, você também vai poder participar das atividades. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um culto em sua casa. Em seguida,
pastor Jobson estará ministrando a bênção apostólica aos irmãos. Pai amado, Deus querido, te louvamos, Senhor, te bendizemos e te agradecemos, Jesus, porque mais uma vez o Senhor se fez presente, porque a tua palavra renovou os nossos corações, porque, Senhor, nós estamos iniciando a nossa semana na tua casa, na presença dos nossos irmãos, na tua presença também, Senhor. Continua conosco, ó Deus, nos dá uma semana de paz e bênçãos, que não nos falte, Senhor, a tua presença, que o Senhor seja provisão e resposta, como sempre tem sido, e que nós possamos, ó Deus, receber de ti aquilo que o Senhor tem preparado de maneira tão especial. Senhor, muitas vezes nós temos enfrentado lutas, mas que essas lutas, Senhor, elas sejam respondidas com a tua presença e a tua paz. Que tenhamos paz, ó Deus, em meio ao deserto, que tenhamos alegria e regozijo em meio às vitórias, que também, ó Deus, possamos prantear no tempo de chorar, mas sorrir, ó Deus, e entoar louvores no tempo de alegria e de paz. Que o Senhor ajude a tua igreja, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos dizem amém. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me afastar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar desse grande